aí galera, aqui é Kaimes de Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente Baki Guiding Scarface, que por sinal vamos continuar a nossa história aqui pro capítulo 56. E ainda devo lembrar, pessoal, que se você não viu a história anterior, a saga anterior, tudo que aconteceu antes disso, vou deixar o card aí com essa saga completa para vocês. É um vídeo enorme com os 51 capítulos anteriores. Mas enfim, simbora para a história. Como vemos aqui, logo de cara a gente tem aí o Hanayama correndo e se é falado que o nome desse capítulo é A Emboscada. Consequentemente, o que a gente tem aqui é mostrando as polícias, né? Todo mundo chegando ali, arrodeando o local, verificando, vendo as balas, projetos, tudo que tem acontecido ali naquele local. Inclusive o Sonoda aparece para averiguar também. Temos muitos ali legistas ali, o pessoal investigando, as pessoas também querendo olhar a cena do crime, muito problema acontecendo. E aí que se começa a falar sobre os agressores, né? E fala que os agressores escaparam em um carro cinza após o tiroteio. Havia 8 vítimas no total e todas elas são identificadas como membros do grupo Fujiki. Com o tempo passando, vemos aí uma reunião, onde nela temos alguns conversando, perguntando se o pessoal queria achar ali. A turma perguntava sobre o Hanayama, onde ele estava, mas ninguém tinha muita informação. E neste momento temos também alguém sentado lá, que é, no caso, o cara que faz parte do Departamento de Polícia Metropolitana, da Divisão de Controle do Crime Organizado. No caso, assuntos da Yakuza, o Tenente Okamoto Tatsumi, de 50 anos. Do outro lado, a gente tinha ali do grupo Fujiki, da 5ª geração, o 8º posto, seguidor imediato, o líder da família Gokumon, da 3ª geração, Nakamura Toramasa. E, inclusive, né, ele acaba até falando, né, que não tinha escolha, né, já que eles não sabiam nada sobre o Hanayama, deixar o Kizaki tentar entender o que está acontecendo e onde ele foi parar. Também temos outro cara aí que é um membro do grupo Fujiki, também da 5ª geração, e ele seria o jovem líder do grupo Shimizu, da 2ª geração, e também do grupo Rikitobi, né, da 2ª geração, Takagumo Koichi, de 47 anos. Por mais que digam que ele é jovem, ele não é tão jovem assim não. Enfim, o fato é que a gente vê que outro cara é apresentado aqui, que ele faz parte do grupo Fujiki da 5ª geração, do 4º posto, e é seguidor imediato e líder do grupo Ando da 10ª geração, o Naito Yoshimiza, de 48 anos. E ali ele começa a falar que felizmente o chefe de alguma forma sobreviveu por um fio de cabelo. Então ele estava falando ali sobre, no caso, o avô de Hanayama, pelo que dá a entender. E depois se começa a falar sobre que depois que chegou a tudo isso, o senhor Ikitobi, que eu tinha falado Ikitori, mas na verdade é Ikitobi, não tinha outra opção de ficar naquele cargo. Ele não poderia se aposentar, ele até mesmo pede, né? Por favor, não diga que você ainda vai se aposentar. Ferrou pro velho, né? O velho ia relaxar e não pode mais. E com isso acontecendo, a gente vê que o velho começa a sorrir com aquilo ali. E até uma das pessoas, né, fala, né, que isso estava certo e que ele era jovem, mas ainda tinha que atuar como líder do grupo. E mais uma vez pedem, né, para que ele continuasse ali com a família sendo protegida por eles. O velho pensa um pouco, né? Apesar de que não tá tão velho assim como eles mesmo falam, ele ainda é jovem. Ele começa a dizer que agradece, mas não poderia fazer isso. E isso é uma tarefa muito importante. O que poderia fazer um líder jovem e doente? Ou seja, ele era jovem, porém ele estava muito fragilizado, né? Cadeira de roda, estava ferrado ali, com problemas e não podia bater de frente com tudo que estava acontecendo. E assim fala que tinha assim, o orgulho dele ali e por isso não queria manchá-lo. E até mesmo ele fala, né? Olha pra mim, com esta condição frágil, nunca poderia assumir uma responsabilidade tão pesada. E ao ouvir isso, todos ficavam chocados, mas alguns ainda falavam, né? Mas você é a única pessoa que nos resta, senhor Ikitobi. Contamos com você. E assim, outro ainda dizia, não temos outra escolha. Eu estou te implorando para que fique. E assim, vemos que Ikitobi olha e diz: como isso poderia acontecer de forma tão trágica e tão rápida? E assim outros começam a questionar, falando, né, lamentando que aquilo estava incomodando ele e tal.
mas continuava a pedir que por favor ele ficasse ali. Do outro lado da situação temos alguém em contato, né, que na verdade entra em contato com Okamoto, pergunta se ele estava bem e assim ele fala que estava tudo legal e pergunta, né, se os corpos ainda estavam lá. E ele explica que não, que já tinha sido levado e aquele lugar parecia uma zona de guerra. E até mesmo ele se perguntava quem isso iria beneficiar, esse tipo de massacre iria ajudar. Onde quem estava lá com ele era o Mori Sonoda e também quem estava ali falando com, no caso, o Okamoto, era do Departamento de Polícia Metropolitana, Divisão de Controle Organizado, o líder da divisão de Yakuza, Yashiro Kenikishi, 55 anos. Então é muita gente, é muita informação passada já aqui nessa situação. Realmente está se abrindo muito mais ainda o leque das coisas nessa saga. E aí vemos que o Sonoda começa a falar, né, que só restava eles de esperar pela perícia, não tinha o que fazer. Ele até mesmo o outro fala, né, que suponha que para responder essas perguntas todas que o cara tinha ali sobre quem iria se beneficiar com isso, somente com a perícia mesmo. E ainda mais vemos mais informações dadas, né? Se fala o seguinte: dentro do grupo Fujiki está o apoiador Nakamura da família Naito Ogumon, Ando. E Ikitobi do grupo Shimizu está presente na sede neste exato momento. Mesmo que seja apenas temporário, sua presença ainda é essencial. Aconteceu bem diante dos meus olhos. E com essa informação dada, o policial ali entende, e aí que ele fala que não era possível que isso estivesse acontecendo, né? Acredita que Tobi deveria ir. E assim, o homem fala que se perguntava sobre isso, porque esses caras são todos feras famintas. E assim, né, a situação da cidade fica bem complicada. E indo para outro ponto da cidade, a gente vê um homem caminhando e outro homem que estava escondido ali saindo do beco, onde vai com as mãos para cima, né? E vai falar com quem? Com o cara, com o policial que estava tendo contato ali com a turma da Yakuza e tal. E aí que esse homem, nós já conhecemos quem é, ele apareceu lá em Bakigaiden Kizuzura, o cara, né, com o samurai. E aí ele diz o seguinte: o craque da polícia, que coincidência, senhor Okamoto, certo? Naquele momento o Okamoto fica bem preocupado e até mesmo pergunta, né, o que ele tá querendo fazer ali, né, qual era a ideia dele ali. E assim, vemos que ele estava sendo seguido por outras pessoas. E uns caras ali como se fosse de limpeza ou algo assim. E ele até mesmo percebe que isso era uma espécie de configuração, né, de esquema que estava sendo feito ali. Logo ele começa a mexer ali seu paletó, o homem percebe e diz o seguinte: ah, você não precisa se preocupar com esses caras. Eles não estão armados e apenas estão observando. Pelo menos até terminarmos. Deixando claro que aquilo ali era um ataque ou algo do tipo. E assim ele continua a dizer uma coisa. Ele fala que houve uma vez que ele teria descrevido o Hanayama Kaoru como uma fera. E quando ele fala isso, o Okamoto observa, ouve e diz: Hanayama o quê? E é aí que o homem volta a falar: uma fera. Dá aquele sorriso e continua a explicar. Se ele fosse selvagem assim, já teria morrido há muito tempo. Mas Hanayama não é esse tipo de cara. E vemos que ele tá guardando ali uma katana nas suas costas, fingindo que não tem nada, mas ele tem uma arma ali. E é aí que o Okamoto começa a pensar e pensa que ele tinha realmente a intenção de matar. O homem novamente começa a falar que Hanayama Kaoru era muito jovem. E aí ele começa já a estranhar e o Okamoto já começa a dizer que ele tinha que ficar parado para ele não se mover. E o homem vai ainda falando, né, dizendo que ele sempre foi perigoso. Ele é um verdadeiro monstro. E de repente os dois sacam suas armas. Porém, a desembanhada ali do homem é muito mais rápida. Ele tira e rapidamente estaca ali o braço do policial que não consegue tirar sua arma do bolso. Com isso ele vai perdendo a força. E assim o que vemos é que rapidamente ele vira a espada e puxa para cima, né? Cortando em metade a cabeça do homem, né? Lateralmente. E assim vemos que cai o rosto, toda a metade da cabeça dele, a face dele cai no chão. Os outros que estão ali observando ficam em choque. A gente vê que devagarzinho o corpo dele vai desfalecendo enquanto ele não tem mais a cabeça, a parte da cabeça. O homem embanha novamente a espada ali, né? E aí vemos que ele começa a falar enquanto observa o homem
com metade da cabeça decepada, e ele começa a falar o seguinte: eu não consigo rir. Caramba, eu não devo rir. Mas por que isso é tão engraçado? Ou seja, o cara é um psicopata. Onde até mesmo naquele momento, né, ele começa a visualizar o corpo ali. Espero que eu não pegue uma desmonetização por causa disso, porque é bem pesada essa cena. E aí ele começa a falar o seguinte: a parte de trás do rosto do homem que foi cortado me faz sempre rir. E aí começa a falar: bem, então, pulveriza o pessoal, limpem bem, mandando o pessoal ali fazer a limpeza e escondendo qualquer vestígio e problema que tinha com relação àquela morte ali, já que é um cara muito importante, né? E assim ele aceita ler aquilo e começa até a conversar, né? Dizendo que ele fez aquilo de novo, que ele não esfaqueou de forma muito prática e sempre faz essa bagunça terrível, e isso dá trabalho para eles. Consequentemente, o que a gente vê é no outro lado, no caso do Japão, da cidade em si, perto do Monte Fuji, onde está Hanayama, meio que escondido, né? E vemos que quem chega ali perto dele é o Shiba, ele gritando: ei, chefe! E logo quando chega perto dele já começa a conversar, bater um papo, né? E perguntar o que estava rolando, né? Perguntando sobre o carro, se ele tinha se perdido ou perdido o carro quando tinha perseguido eles de pé. Mas no final das contas o Hanayama não conseguiu muita coisa com isso, né? E aí vemos que o Shiba chama ele para subir na sua moto, para voltar com ele, né? E assim ele acaba dizendo o seguinte: por que você não nos ligou antes? Estamos procurando por você desde ontem. Nossa! E aí o Hanayama fala que o celular dele tinha ficado sem bateria no caminho. E ainda mais o próprio Shiba acaba dizendo que ele tinha ficado tão longe lá no Monte Fuji que estava bloqueando o sinal do amanhecer. Era bem estranho tudo o que estava acontecendo. Enfim, o fato é que Hanayama agora está apenas pensativo, tentando entender tudo o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu pegar os caras e as coisas estão bem complicadas. E assim chegamos no final desse capítulo. Foi bem tensa toda a situação. Eu estou realmente chocado com o que aconteceu aqui. Gente morreu para todo lado, ninguém sabe quem é o inimigo, ninguém sabe o que fazer agora. Mais breve possível vou trazer outro capítulo e vocês vão ficar chocados com essas coisas podem ficar daqui pra frente. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta onde se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!